Mazano, tenho um restaurante em São Paulo. Na verdade, sou a segunda geração do Amadeus, um restaurante especializado em frutos do mar. Tenho 26 anos. Eu me formei em hotelaria pelo Senac em São Paulo, em turismo pela USP. Fui passar uma temporada na França com a Agnes para fazer uma parte do curso do Le Cordon Bleu. Voltei para São Paulo, ainda sem a clareza de que ia, de fato, assumir o restaurante da família. Mas, do primeiro dia que eu entrei na cozinha, nunca mais saí. E, mais recentemente, eu comecei a fazer o mestrado na FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, um mestrado sobre planejamento urbano e regional, tendo um projeto com ênfase em gastronomia. E espero poder repartir um pouquinho do que eu venho pesquisando e do que eu acredito que seja a gastronomia ao longo dessa nossa conversa. Obrigada. Quando a gente assentou ali para conversar e ela falou da questão do mestrado, eu falei que esse é o primeiro fio que a gente vai puxar, porque, na verdade, é um mestrado em arquitetura. E ela quer dar ênfase em gastronomia, quer dizer, é uma outra possibilidade de comunicação. E a gente aqui está falando de comunicação, no caso, artes plásticas e gastronomia, e ela, arquitetura e gastronomia. Quer dizer, a gente pode ir puxando os fios e conversando sobre todas essas relações. Então, eu vou me apresentar para a gente continuar com essa história. Eu sou Agnes Farkas Vogue, eu nasci aqui em Belo Horizonte, eu tenho 45 anos. Eu faço aniversário, já penso no ano seguinte. E eu sou formada em física, é o meu primeiro curso. Depois, eu comecei a trabalhar com gastronomia, informalmente, com comida, e resolvi que eu precisava estudar a respeito disso, mas comecei a trabalhar pegando no batente mesmo. A minha história, que, na verdade, é a nossa história, minha e da minha sócia, Karen, é muito parecida nesse pedaço, porque nós fizemos tudo juntas. Então, começamos a cozinhar informalmente em casa, e abrimos uma pequena loja, depois abrimos um restaurante, isso virou um buffet, de pequeno não é mais pequeno, no meio do caminho a gente vendeu o restaurante, ficou só com buffet. Mas a história da gastronomia, como acho que tudo que a gente começa informalmente, nós começamos a trabalhar e percebemos que a gente precisava estudar, né? Que não é só o exercício da profissão. Você tem que aprender a respeito daquilo. O Cordon Bleu entrou nesse sentido. Na verdade, a gente fez só uma especialização, mas fizemos estágio em São Paulo, em Nova York, e não paramos nunca de nos aprimorar e estudar, enfim. Ainda bem, existe uma demanda nesse sentido grande, porque eu e Karen temos uma escola também informal de cozinha, tem 12 anos, e tanto eu quanto ela temos alunos que têm 12 anos que estão conosco. Isso significa que não dá para parar no mesmo lugar. Até em função desses alunos e em função do perfil do buffet que a gente tem que estar sempre estudando outras possibilidades e relendo leituras, receitas, enfim. Bem, como é que a arte entra nessa história? Eu sempre gostei de arte, desde muito pequena, desenhava e pintava, e nunca abandonei isso. Quando o restaurante deixou de fazer parte da nossa vida, que a gente vendeu, eu falei, bem, agora é agora ou não é? Eu fiz vestibular e entrei para a Escola de Belas Artes. E isso tem 8 anos, eu me formei em Belas Artes, e, quando eu entrei na escola, de cara eu percebi uma aproximação entre cozinha e arte, percebi na cozinha o tanto que eu usava de arte,
e percebi que eu poderia falar de arte associada à cozinha. E, a partir daí, eu realmente fui buscar de onde que vinha essa relação de arte e cozinha, que é extremamente antiga, né? E a minha pesquisa hoje ela é todinha em torno dessas relações. E eu acho que tem muita coisa em comum. Acho que cozinha, gastronomia é uma linguagem artística, sim. E é a respeito disso que eu acho que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou começar com... Eu tenho uma pequena apresentação aqui, que na verdade, uma apresentação rápida da arte ligada à gastronomia, uma historinha. Tá? Então, as primeiras manifestações que a gente vê de arte ligada à gastronomia são as pinturas antigas, que representavam pessoas em torno de uma mesa, que representavam naturezas mortas, que representavam a questão cozinha ou mesa de uma maneira pictórica. Agnes, você me dá licença? Claro. Não, enquanto você vai passando isso, acho que é importante que a gente lembre que aqui a gente está vendo um pouco o que a gente imagina como arte, né? Pintura retratando gastronomia. Mas a gente também não pode deixar de considerar, quando a gente fala da gastronomia em si, a gastronomia como cultura, que era um pouquinho o que eu queria provocar, Agnes, no sentido da gente fazer as duas pontas, não só esse lado, mas também o que mais a gastronomia pode representar de arte para a gente, não só a questão estética, as questões de sensibilidade, as questões culturais. Eu percebo o seguinte: quando você faz um estudo em torno de gastronomia e arquitetura, urbanismo, você está falando justamente disso, né? O que a comida ou a gastronomia tem a ver com a formação, por exemplo, de um povo? O que diz a respeito de um povo? Quer dizer, a gente vai sair um pouco da questão artes plásticas, mas tudo permeia, no final das contas, né? Quer dizer, a comida conta a história de um povo. Se você existem livros que tratam de história da alimentação, existe livro específico de história da alimentação brasileira, Câmara Cascudo, que é uma maravilha, e que fala de como que isso se desenvolveu. Quer dizer, quando você lê esse livro, você está lendo um livro de história de um povo. Como que a comida escreve aquela história. Né? Sem dúvida nenhuma, isso está ligado às artes plásticas. Porque qual é a função? Aí a minha pergunta é para você. Qual é a função da arte? Difícil, né? Essa pergunta, a gente passa o curso de Belas Artes, de Artes Plásticas, inteirinha com essa coisa. Existe uma função? Não existe uma função? Né? Pode-se dizer a respeito disso? Os professores te xingam quando você quer saber alguma coisa, se tem função ou se não tem. Enfim. Mas, e aí? Eu acho que é também um pouco provocar, né? Eu penso um pouco na arte como uma maneira de expressão, não só... Eu tento me desprender um pouco só dessa questão estética, mas pensar um pouco na condição das ideias que a gente, quando a gente fala de arte, que a gente leva adiante, como a gente consegue sensibilizar as outras pessoas, o que a gente quer passar. Em geral, uma arte vem carregada de uma série de outras coisas, de uma mensagem importante. Então, eu acho que, quando a gente fala de arte, é isso que eu vejo como função. Eu não tenho dúvida disso também, né? Você, quando faz arte, se dispõe a fazer arte, você espera do outro alguma coisa com relação àquilo que você fez.
Então, você quer sensibilizar o outro de alguma maneira, né? Nesse sentido, e principalmente nos dias de hoje, eu posso dizer, sim, que quando você faz uma comida, se você tem essa intenção, e eu acho que quem cozinha tem essa intenção, você está fazendo arte, sim, né? Você está mexendo com os sentidos da outra pessoa. Todos, na verdade. Cozinha significa todos os sentidos. O olho, que é o primeiro, o ouvido. O ouvido é interessante as pessoas quando falam, mas o que o ouvido tem a ver com cozinha? Um croquete? Não é? Se o som é agudo, você sabe que ali tem um chiado, uma fritura, não é alguma coisa ligada. O som grave... Você não ouve alguém morder uma maçã e sabe como ela está? Exatamente. E o som grave do borbulhar da panela? Aquilo ali já te predispõe a alguma coisa que vem logo depois. Aí tem o sentido mais completo em termos de primeira reação ao alimento, que é o olfato, aquele que deixa entrar, né? E que aí você já faz uma história daquilo que você vai comer. E, por último, o que eu acho mais sensacional é a boca, que tem sentido duplo. Ela tem sentido do paladar, claro, e variado, porque a língua é dividida em áreas para que você sinta de maneira diferente. Isso é bom você falar depois. E tem o outro sentido, que eu acho que é o mais explorado atualmente na arte contemporânea, que é o sentido da textura. Quer dizer, é o tato da língua, que é fabuloso. Você imagina um chefe que resolve brincar, eu vou usar essa palavra porque eu acho ela muito própria, tá? Brincar no sentido sério. Brincar com esses sentidos. Quer dizer, explorar todos os sentidos ligados à cozinha. Isso é maravilhoso. Isso é arte, sem dúvida nenhuma, intencional, inclusive. É a intenção daquele chefe despertar nas pessoas alguma coisa através de todos esses sentidos. Sabe? E ele, se for bom, ele provavelmente vai ser muito feliz com essa história. Sabahan ainda fala de mais um, né? Que seria impelir os sexos um ao outro. Ele atribui isso à gastronomia também. Isso é outro lado fabuloso, não é, da cozinha, que é a questão sensual, a questão da sedução, porque, gente, só quem cozinha sabe que existe a intenção. Existe a intenção. Você faz um prato, você quer seduzir o outro através da sua comida, sim. Não é? Não necessariamente para você, mas às vezes, se você tem duas pessoas à mesa, você quer abrir um momento de sedução, né? Você quer criar um ambiente que você consiga trazer bons momentos, boas recordações, às vezes despertar memórias e por aí vai. Essa coisa de despertar a memória, isso está ligado a uma coisa que eu adoro na cozinha, que se chama o afeto. Né? Eu acho que a minha história de cozinha passa por isso, a dela claramente passa por isso, ela é a segunda geração. Mas tem coisa mais sensacional do que você cozinhar para juntar as pessoas que você gosta em torno da mesa, ou para criar essa situação de sedução entre as pessoas para as quais você está cozinhando. Né? A questão afetiva com relação à cozinha ela é muito séria. Ela é fundamental para que haja essa relação entre quem faz e quem recebe. Bom, e eu acho que é muito difícil pensar em cozinha, em comida, sem pensar em afetividade. Eu acho que aí vale até lembrar que a família foi sendo criada em torno disso. Não? A gente tinha um homem e uma mulher que foram se unir para poder partilhar o alimento, para poder
Aí sim, cria filhos, um fica, alimenta, o outro vai buscar, traz. É bacana isso, né? Eu acho assim, a gente está falando dessas relações e eu acho que isso é uma história de arte, sim, né? Pois é. Bem, eu queria voltar, Bela, na questão da sedução dos sentidos, falando da questão de arte e cozinha, e queria falar a respeito do considerado maior chefe hoje do mundo, né? Que é o Adrià, Ferran Adrià, dono do El Bulli, que é um restaurante perto de Barcelona. Fica numa cidade pequenininha, chamada Girona, ali na Costa Brava. Você já foi? Fui e não fui. Pois é. Eu não fui, eu não consegui. Bem, só para quem não conhece, para se conseguir jantar no El Bulli, são 2 anos de antecedência para conseguir uma mesa. Tá? Então, você tem que programar a sua viagem para daí a 2 anos, de acordo com a reserva que você fez no restaurante. Tudo que eu já li a respeito, me parece que é efetivamente uma experiência, não é? Eu imagino, na verdade, eu tive a sorte de conhecer o Adrià. Muita sorte. Lá, mas tive o azar de ter ido para lá quando o restaurante estava em reforma. Então, fui, conheci, mas não fui, não conheci. Pois é, eu não tive esse pseudo-azar dela, mas eu leio tudo que cai na minha mão a respeito. E eu trouxe uma coisa aqui que eu acho que é fundamental, porque, à medida que ele dá entrevistas, ele é muito didático também. E ele tem, gente, a palavra é engraçada, mas é assim que ele fala, ele tem mandamentos de cozinha. E os mandamentos de cozinha do Adrià, eu vou ler para vocês de uma maneira intencional, porque quem é artista plástico aqui na plateia vai perceber uma afinidade, na verdade, uma semelhança, uma igualdade quase que absoluta entre os princípios do chefe e os princípios de um artista que queira fazer arte hoje em dia. O artigo se chama Os Mandamentos da Cozinha. É um artigo que eu peguei numa revista, na Gula, na verdade, em 2006, tem 2 anos, esse artigo. E eu guardei porque eu fiquei tão encantada com a proximidade do que o Adrià falava. Então, ele começa da seguinte maneira. 1. Nananã é uma linguagem através da qual se pode expressar harmonia, criatividade, felicidade, beleza, poesia, complexidade, magia, humor e provocação. Bem, se eu não fosse cozinheira, pegasse esse texto, eu ia falar assim, o meu trabalho de arte, no meu trabalho eu uso uma linguagem que eu pretendo expressar essas coisas. Aqui é sobre a cozinha. Bom, eu acho que se a gente fala em experiência, ele é uma pessoa especialmente importante, porque acho que quem chega no restaurante dele não chega para comer, mas chega para experimentar, né? Não é, acho que por tudo que a gente sabe, não é uma refeição, mas é uma experiência gastronômica acima de tudo, porque nada é exatamente o que parece ser. Então, às vezes se parece ter um ovo e você pode ter uma gema de manga. E, gente, eu quando ouço isso, eu sou muito entusiasmada com as coisas, sabe? Então, assim, eu ouço isso, eu acho que isso é uma experiência real. A pessoa que vai ao restaurante para viver isso, quer dizer, ela está tendo uma experiência em arte. Todos os sentidos dela vão ser afetados de alguma maneira. Ela vai ser ludibriada com o olhar dela. E aí a boca vai corrigir. Sabe? Essa é a brincadeira que você bem, aí ele fala disso aqui. Os estímulos dos sentidos não são apenas gustativos.
pode-se brincar igualmente com o tato, contrastes de temperaturas e texturas, aquela coisa do tato da boca que eu tinha falado, o olfato, a vista, cores, formas, ilusionismos, que, né, a coisa da comida que você olha e não sabe o que é. Desse modo, os sentidos, exatamente, desse modo, os sentidos se tornam um dos nossos pontos de referência na hora de criar. Eu acho que o artista, quando está criando, quer dizer, a palavra não é bem essa, mas está produzindo, o sentido é um ponto de referência extremamente importante. Eu acho que hoje é muito difícil pegar um cozinheiro, um profissional da gastronomia que, na hora de montar um prato ou arrumar uma mesa, não esteja preocupado com tudo isso, né? É ótimo isso, né? Como a gente vai distribuir as coisas, as diferentes cores, os produtos, as combinações, temperaturas, texturas, tudo isso que você comentou. Bem, aí essa outra também é maravilhosa. Existem 2 grandes campos para alcançar a harmonia de produtos e sabores. Através da memória, desconstrução, conexão com o autóctone, adaptação, receitas modernas anteriores ou de novas combinações. Isso aqui eu acho extremamente importante para qualquer área de produção artística. Porque, na verdade, o que ele está dizendo é a respeito daquela coisa, pseudo-criação. Gente, eu acho que 2008, né, ninguém cria absolutamente nada novo mesmo, principalmente com relação à comida. Sabe? A gente relê as coisas. Desculpa, acho que a gente passa a falar mais de diferentes técnicas do que de diferentes combinações. É muito difícil você pensar em alguma coisa que outras pessoas não tenham combinado ainda. Exatamente. Ou até pode pensar em combinações novas, né? Até combinações novas, mas que passam por um sentido comum. Sabe? Você imagina, olha, não é que tal coisa com tal coisa dá certo, você já leu isso em algum lugar. Então, na verdade, é uma releitura daquilo, utilizando um arquivo de memória que você tem com relação às coisas que você leu a sua vida inteira, que você viu de outros chefes, que você provou ou que você ouviu. Isso tudo são arquivos que vão ficando ali e você vai recombinando. E, nessa hora, a questão da tecnologia é fabulosa, porque a tecnologia, atualmente, da cozinha, ela te permite brincar com essas questões, por exemplo, de textura. Você pega vou usar o exemplo clássico, né? Uma maionese que a gente sempre come fria, e você pode servir quente. Ninguém nunca espera isso. Isso é uma questão tecnológica. E, quer dizer, o Adrià apareceu muito por conta dessas coisas. Né? Ele tem um laboratório de físico-química dentro do restaurante dele, para poder ajudá-lo a recombinar sabores e apresentá-los de maneira diferente. Que, normalmente, a gente tem mesmo uma referência. Então, mesmo quando a gente ousa uma combinação, é porque você já tem alguma coisa que te levou àquilo, né? A gente sempre vai dando passos, mas sobre alguma coisa que... Pois é, e o último que eu vou ler é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque eu entendo a gastronomia como arte através de um tipo de manifestação, que é a performance, ou a ação. Porque o alimento é perecível. Então, não adianta a gente pensar que nós vamos pintar um quadro com comida e aquilo vai ficar. O registro daquilo pode ficar. Mas o que realmente fica é a experiência daquilo, daquela ação, de ter estado ali. Então, e isso eu achei também muito próximo, porque ele fala que a descontextualização, a ironia, a performance e o espetáculo são completamente lícitos, desde que não se mostrem superficiais e estejam ligados a uma reflexão
gastronômica. É onde que eu acho que a gente se aproxima mais da relação entre cozinha e arte. É a maneira que isso é apresentado e a maneira que isso é recebido pelas pessoas que participam daquele momento, daquela ação. Acho que desde a hora que a gente chega, tem um ambiente que te recebe de uma certa maneira, um cardápio que tem uma forma, às vezes, visual, um conteúdo. Depois, quando a gente cria, por exemplo, um menu degustação, tudo isso é uma maneira de contextualizar um pouco o nosso trabalho para, na hora que a pessoa realmente vai experimentar, ela já está mais envolvida com o que, de fato, você acredita, você pensa um pouco sobre a cozinha. Às vezes, algumas pessoas falam, fala um pouco para a gente o que é a sua comida. E eu, em geral, prefiro falar depois que as pessoas já comeram, porque acho que depois que elas já provaram o que você preparou para elas, é muito mais fácil de saber, de fato, quem você é. Porque, querendo ou não, na hora que, por exemplo, se chegar daqui 2 dias, você falar, faz uma comida para mim, você falar um pouco do que você quer, e eu escolher alguma coisa que eu vou fazer para você, ou para ela, de uma maneira muito grande, eu estou me revelando. Por que nas escolhas que eu fiz, na maneira como eu preparei, na maneira como eu apresentei. E acho que isso também é um pouco esse reflexo de arte. Você está se colocando como personalidade. E acho que quando a gente fala aí, na gastronomia a gente tem uma possibilidade que é muito única, que às vezes é ter uma criação que é ao mesmo tempo individual e coletiva. Quando a gente pega cozinhas mais tradicionais, em Minas a gente trata muito isso, que é uma cozinha de autor, às vezes em cima de um legado cultural de uma região. E acho que a gente tem imensas possibilidades a explorar nesse sentido. A gente tem uma riqueza muito grande que a gente hoje ainda deixa relegada a segundo plano. Eu discordo um pouco desse relegado a segundo plano hoje, porque eu acho que a grande transformação que a gente está passando hoje na gastronomia brasileira é justamente você começar a olhar para a riqueza, para a diversidade. Começar, mas eu já acho que isso é um passo absurdo. Eu vou voltar a falar do Adrià. Por que o Adrià hoje é o maior chefe do mundo? Tirando a questão vanguarda. Como que ele começou isso? Técnica? Não. Olhando para o quintal dele. Não. Começou. Técnica clássica. Isso. Segundo ponto. Aí ele se voltou para o terroir. Gente, isso é tão importante. Essas duas coisas e foi construindo de uma maneira muito sólida uma trajetória de chefe. Assim, que quando a gente pega o primeiro livro que ele publicou, Origens, é um livro que até, se você entrega hoje na universidade, assusta, né? Fala assim, mas tem aqui um pato inteiro? Como assim? Fotos clássicas, comida clássica. E aí ele teve toda uma trajetória, até pela relação familiar, por ter essa facilidade, essa proximidade do laboratório. E aí ele construiu uma trajetória. Mas eu acho que o grande diferencial dele hoje é vanguarda, porque a gente também tem cozinha de terroir quando a gente fala da França. Pois é, mas aí é onde eu queria chegar, Bela. Falar disso. Porque, na verdade, a revolução da cozinha espanhola, ela tem como ápice no Adrià. Mas a cozinha espanhola hoje é tão ou mais famosa do que a cozinha francesa. E isso começou a acontecer. E isso eu já li em depoimentos de outros chefes espanhóis, quando eles começaram a se voltar também para a produção própria.
E eu acho que a gente aqui, isso não é novo aqui, né? Quando os franceses vieram para cá, os primeiros, Troagot, Laurent, Emmanuel Bassolet, isso foi no fim da década de 80, eles foram os primeiros a ficar loucos, por exemplo, com maracujá, com chuchu, com quiabo, que, para a gente, eu vou falar assim, né, do local onde, para a gente era comida de casa. Não, aquilo ali não era para ser servido num restaurante, pelo menos a gente não entendia dessa maneira. Foram eles que abriram os nossos olhos, no fim da década de 80, mostrando que aquela comida, aquela comidinha, vou usar esse termo que é muito pejorativo, ela poderia ser elevada ao lugar de uma comida maravilhosa. Bastava que se desse o valor a ela. Nós aprendemos isso, Bela. Mas eu acho que a gente está aprendendo duas coisas a dar. Primeiro, o tratamento, e depois o valor. Mas são duas coisas. Eu concordo. Porque a gente não tem nenhuma tradição, tecnicamente falando. As escolas no Brasil são muito novas. Então, assim, eles vieram aportando também isso. Sim. Eles nos trouxeram muita coisa. E eu acho que agora, pela primeira vez, a gente está aprendendo a olhar, a pensar nas nossas coisas e a verificar como que a gente consegue, utilizando as técnicas que a gente tem à disposição, valorizar os nossos ingredientes e não continuar querendo só... Sim, mas, olha, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos pensar uma coisa lá do início dos... Bem, vamos pensar na época de escravo. Quem é mineiro já comeu carne de lata? Todo mundo sabe o que é carne de lata? Eu que não sou mineira. Pois é. O que é uma carne de lata se a gente comparar com a cozinha francesa? Um confit. Pois é, gente. Aí você vai na França e paga 200 euros para um confit, isso há 25 anos atrás, né? 200, nossa, mas eu comi um confit, enche a boca para falar do confit. E tem 150 anos, 200 anos que se faz confit em quase todas as fazendas. E é maravilhoso. É maravilhoso. Só que nós não sabíamos, ou as pessoas não sabiam dar valor a isso. Até que alguém chegou e falou, olha, isso é um confit. Eu queria perguntar se vocês têm como fazer alguma analogia, ou se existe essa analogia, entre os diferentes tipos de culinária e também as diferentes setores da arte hoje, contemporânea, clássica. Vocês já pensaram em alguma coisa, já elaboraram alguma coisa no sentido estético associado à tradição, a cada uma desses ramos? Pegando o gancho do Afonso aqui, eu queria que vocês imaginassem isso também na trajetória que o cinema fez com a culinária. Na verdade, é o seguinte, gente. A gente pode fazer, o que foi a primeira coisa que a gente falou aqui, todas as relações possíveis. Eu acho que nós estamos no momento, e acho que a arte que é chamada de arte contemporânea, ela é um facilitador nesse sentido de fazer essas interfaces entre linguagens que são distintas, sabe? Quer dizer, você pode falar de... Pode não, você fala de cinema e gastronomia, existe publicação hoje, tem um livro, inclusive, publicado no ano passado, daquele crítico de gastronomia, Rubens Ewald Filho, que é um livro bastante interessante. Ele lista diversos filmes que têm como tema ou como pano de fundo a cozinha ou a comida. A gente está lembrando aqui que o tempo todo que vocês estão falando em comida, vocês falam em harmonia. E vocês falam em equilíbrio, porque não há possibilidade de você chegar a um grande resultado gastronômico se não houver harmonia no sabor, equilíbrio naquilo que vocês estão trabalhando, inclusive até de cor. Aí vocês podem ir para a arte, mas nós não podemos esquecer de uma coisa: os grandes alquimistas e a química. O que eu sei, por exemplo, do Adrià Ferrar muito, é que ele é um grande experimentador na
química e na física, porque as duas não trabalham separadamente. Então, além disso, e tem ainda um outro lado, que eu acho que a gente não pode esquecer, que quando a pessoa está ou trabalhando arte, seja ela no sentido das artes plásticas ou na comida, tem um outro lado, que é o inconsciente. Né? Ou inconsciente, ou já na consciência, aquilo que você está falando. E aí entra no outro campo também, que é o campo do sentimento, da psicologia, etc. E tal. No final das contas, esse despertar é um despertar muito maior de sentidos do que somente de provar uma comida. Eu acho que é muito feliz se lembrar da Festa de Babette, porque eu acho que é um filme que acho que todo mundo deve ter visto, e ele aborda tudo, absolutamente tudo. Aborda a relação dos sentidos, aborda os afetos, aborda o resultado daquele banquete nas pessoas, como as pessoas se modificam e resgatam alguma coisa que estava perdida há muito tempo. O filme é didático no sentido de mostrar o que é um jantar de cursos. Quer dizer, um jantar que você tem várias etapas, para cada etapa um vinho. Eu acho que é um filme memorável. Aquilo ali, todo mundo que gosta ou de arte ou de gastronomia, ou mesmo cinema, tem que ver várias vezes. Cada vez que a gente vê, é mais uma coisa que você vê no filme que você não viu da vez passada. Né? Diga-me o que comes e te direis quem és. Eu acho que é super interessante isso, porque é o prazer pessoal que é contemporâneo, né? Eu fazer primeiro para mim, né? Também, não é? E esse contemporâneo tão belo que a gente vive hoje, de poder tudo, né? De fazer tudo, e principalmente na questão da gastronomia. Esse boom que está tendo hoje de preparar, e nós, eu que tenho mais de 50, que não tivemos essa casa preparada com a cozinha, hoje eu construí uma casa que a cozinha é na sala. Não é? Hoje eu moro tipo um loft que é aberto, e a minha cozinha, eu assisto televisão, converso com meus amigos, vejo quem está no quarto, então é bem aberta, com esse intuito mesmo, de estar ali com prazer, pela primeira vez, com as minhas panelas, que eu comecei agora a comprar. Então, esse prazer contemporâneo de você ir para a cozinha e poder fazer o que você quer, o que você gosta, e trazer os amigos também para apreciarem, é muito novo, é muito moderno, é muito saudável. Eu acho que vai mais ou menos por isso mesmo. É o artista se colocando no momento da comida, olha, que é muito... Eu vou pegar o gancho da sua fala, porque aí a gente volta para a questão mesmo do espetáculo. Vamos entender o espetáculo como uma coisa teatral. É muito bom você ter possibilidade de ser um personagem. Quando você cozinha, você pode assumir personagens diferentes, sabe? E fazer daquele ato da cozinha e do resultado um espetáculo. Quer dizer, você está dizendo alguma coisa quando você assume esse personagem. Você está contando uma história, sabe? Eu acho que o viés mais interessante de arte e cozinha que eu trabalho com uma série de possibilidades de arte e cozinha, tá? Mas o viés mais interessante é quando eu tenho a possibilidade de realmente contar uma história, ou de ler a história do outro através da cozinha. É muito bom fazer isso. É muito bom pegar um tema, ou pegar a história do outro e transformar isso numa refeição. Contar essa história através do alimento. Isso é extremamente prazeroso. E eu tenho certeza que, nessa hora, eu estou exercendo o meu lado artista. É uma coisa que eu acho muito legal do que ela falou, que a gente ter hoje a cozinha não mais só na necessidade de alimentar-se, né, mas você conseguir trazer o lúdico. Então, conseguir, no espaço que ela criou, fazer
daquele espaço, o centro da casa, o espaço de convivência, onde tudo vai acontecer, onde as ideias vão ser discutidas. É realmente a grande máquina reprodutora da casa, né? Eu tenho um comentário, enfim, 2 comentários. O primeiro, vocês estão dando a percepção da relação gastronomia-arte do ponto de vista dos artistas. É interessante uma reflexão, como vocês percebem, nós, que não somos os artistas nesse campo, né, podemos ser até em outro, como nós percebemos a comida do ponto de vista da obra de arte. Né? Então, o que eu queria comentar aí, e talvez ver como vocês fazem um paralelismo nisso, é que realmente o tema da arte na comida, e aí nas bebidas e tudo mais, ele é realmente muito forte. E o mais interessante não é discutir vocês como produtores artísticos, isso é um dado, vocês são. É como a pessoa percebe essa arte diferentemente das artes tradicionais. Esse é um ponto mais para escutar um pouco a reflexão de vocês sobre isso. Eu, particularmente, acho que a grande vantagem da gastronomia nesse aspecto é que não dá para não querer se envolver, porque é quase impossível olhar e não ver. Porque no momento que você prova, querendo ou não, você está se abrindo, você está se aproximando da outra pessoa. Então, eu posso chegar num lugar do qual eu sei muito pouco, e se eu estiver minimamente disposta a provar daquilo, eu consigo começar a me aproximar de um povo. Às vezes, quando a gente talvez quando a gente discuta outras coisas, a gente precise de um background maior para conseguir compreender o que aquilo significa. E quando a gente fala de gastronomia, acho que tem uma aproximação muito fácil pelos sentidos, mesmo pelo nosso sentimento. Você pode até não ter o mesmo hábito, não sentir as coisas da mesma maneira, mas não tem como não se aproximar, não tem como não sentir, ainda que a percepção de uma pessoa e de outra seja diferente pelas suas experiências anteriores. Eu acho que todos nós, mesmo, né, quando você falou, vocês do outro lado como produtores, nós o tempo inteiro a gente também é experimentador. Eu não só cozinho, eu também como todo dia. Então, não tem como você se enxergar só de um lado. Eu acho que a gente vive os dois lados, querendo ou não. E nunca tinha me enxergado assim como artista. Tem um outro aspecto que eu acho que nós não falamos aqui, que é efetivamente o outro lado. O artista, eu não gosto desse termo, tá? Mas eu vou usar. O artista plástico, né? O artista que não faz comida, mas que tem a cozinha como matéria-prima ou assunto ou ponto de partida para a produção artística. Existe muito isso. Existem os artistas que falam de cozinha e arte intencionalmente, que é um movimento da década de 60, que se chama Eat Art. Eu não vou me alongar nisso, porque isso é outra história, tá? Outra palestra. Então, não vou me alongar. Existe um movimento que se chama Eat Art, criado na década de 60, que junta cozinha e arte. Intencionalmente, artistas falam de cozinha, artistas se tornam cozinheiros. Eu vou citar um só, que se chama Daniel Spoerry, é um suíço, que trabalha até hoje com essa relação de cozinha e arte, mas só para vocês entenderem o tamanho do envolvimento dele, no fim da década de 60, o Spoerry criou um restaurante e uma galeria de Eat Art em Düsseldorf. Essa galeria expunha trabalhos de vários artistas desta época que usavam a comida, ou falavam da comida, ou faziam jantares para discutir arte. Criou um restaurante onde ele aprendeu a ser chefe. Ele é artista plástico, mas ele se tornou chefe para poder passar o que ele queria. Tá? Então, isso é década de 60. Bem, se a gente vier caminhando até hoje nós temos uma série de artistas
que não necessariamente fazem eat art, mas utilizam a comida, ou o ambiente da comida, ou a cozinha, como matéria de produção artística. Aqui em Minas Gerais, nós temos vários. Tá? Tem ali Marco Paulo, que faz performance, em que a cozinha é o centro da cozinha, a mesa, né? E outras coisas com relação a isso, pintura, escultura, tudo utilizando esse ambiente cozinha. Tem a Nídia Negromonte, que trabalha com esse viés de cozinha e arte de uma maneira extremamente pesada. Quer dizer, ela faz performances, ela faz trabalhos todos em torno da questão comida. É tão sutil e é tão belo, sabe? Eu acabei de voltar de São Paulo e eu fui numa exposição no MAM, e tem um trabalho dela que é uma continuação desse Conversas. Então, só para vocês terem uma ideia, tem uma foto que é um murinho desse tamanho. Os tijolos são pedacinhos de pão e a argamassa é geleia. Ô, gente, eu vejo isso, eu tenho vontade de chorar. É muito bonito. É bonito, sabe? Ela não tem a intenção de falar de eat art. Não é a intenção. Mas o alimento usado como matéria-prima para a produção artística ali é tão contundente que cria uma outra história em torno, sabe? Então, a gente também não pode esquecer esse outro lado. E que, nessa hora, o momento que a gente vive, a contemporaneidade, ela é o lugar para que essa linguagem, essa manifestação artística aconteça. É muito belo participar disso, é muito bom estudar isso. É isso que você está falando da relação do urbanismo com a gastronomia. Eu tenho intenção de fazer um mestrado, ano que vem eu vou apresentar meu projeto, para falar disso, para falar dessa relação, dessa maneira, sabe? É um campo que não tem fim. Quando você começa a fazer as conexões e criar uma história em torno de um jantar, de um menu completo de degustação, é muito bom, é muito agradável. Eu acho que, durante muito tempo, até 1500, 1600, quando a arte era o descritivo do dia a dia, vários artistas descreviam os banquetes, as orgias, as coisas todas que aconteciam nesse sentido, né? Então, até uma certa fase, vamos dizer, da comida e arte, era um descritivo. A gente tem coisas que a gente sabe hoje em dia por conta dos artistas da época, senão não saberíamos nunca. O livro do Carrème, por exemplo, ele é todo desenhado, que ele era um arquiteto. Antes dele fazer a escultura de açúcar, ele desenhava ela toda. Ele projetava a escultura. Hoje eu sinto que isso sai de dentro da gente pelo legado de pai, de mãe, de família, de vivência, de amigo. E quando você cria alguma combinação, algum prato, isso vem naturalmente. O Adrià, eu acho que ele foi mais para o lado do inusitado, aquela coisa da surpresa. E eu queria defender um pouco, assim, por que hoje em dia a gente está dando valor e antes a gente não dava? Eu acho que a gente sempre deu valor. Eu contesto o que vocês falaram. Acho que sempre teve valor, sempre nós demos valor, tanto é que a gente sempre adorou a comida da vovó. Eu tenho saudade da comida da minha mãe, da casa da minha mãe. Isso não é à toa. Não, porque uma coisa é a relação emocional. Então, quando a ligação afetiva, a comida de mãe, a comida da avó, o que a gente cresceu comendo, isso sempre vai ser bom, isso a gente sempre vai ter saudade. Acho que o que a gente colocou aqui como valorizar é aprender a valorizar o que é nosso, é ter orgulho de dizer, é nosso, a gente vai aproveitar e a gente quer fazer dele o melhor e a gente quer levar como nosso. Então, assim, é falar isso até agora, que a gente concordo. vai defender como propriedade intelectual. Hoje a gente aqui não tem registro de quase nada. Mas não podemos esquecer da novidade, né?
Todo mundo quer conhecer o novo. Essa é a Eu questão. defendo, não o que vem de fora, mas eu defendo a novidade. O que é difícil de se ver, difícil de você ter a oportunidade de comer. Isso também é interessante. Pois Isso é, também então você tem. imagina, você sabe bem, o campo que nós estamos agora, porque tudo que tem, por exemplo, na Amazônia, no Nordeste, no Tocantins, enfim, é novidade para a gente aqui. E nós estamos surpresos delícia. com nós mesmos. Exatamente. Cupuaçu e etc. as Isso coisas do aí. norte. Então, quer dizer, nós estamos nos descobrindo, gente. Isso para quem trabalha com cozinha, é fabuloso você descobrir que você não tem que importar nada. Vai lá no Tocantins, eu fui para o Tocantins ano passado, eu fiquei quase maluca com aquele lugar, com a variedade de peixe, sabe? Com as coisas que você vê que não tem aqui, e é o mesmo país. Isso é um campo de pesquisa que não tem tamanho. Eu acho que não é só valorizar o que é novo, é valorizar tudo que é bom, não importa de onde vem, né? A gente tem que aprender a olhar para as nossas coisas e falar, olha, isso, olha que bom, a gente pode fazer isso, 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 explorar as possibilidades, assim como das coisas que vêm de fora também. A gente não está defendendo uma visão de vamos nos fechar para o mundo, pelo contrário, acho que a gente tem que Mas hoje as pessoas estão abertas, né? Conseguir dialogar. A conhecer o seu, o do lado, sabe? As pessoas hoje absorvem isso. Eu acho que até um tempo atrás as pessoas não eram abertas a você apresentar uma coisa diferente sua. Hoje não. Hoje as pessoas são curiosas nesse sentido também. E isso deu uma abertura muito grande para tudo. Na hora que a professora de História da Arte estava ali dizendo a respeito da casa dela, eu lembrei do Gundret, que é um autor que fala sobre a experiência estética na contemporaneidade e fala como é que o indivíduo ele se expressa através da sua casa, das obras de arte que ele consome, da roupa que ele veste. E aí a gente também pode falar daquilo que se come, não é? Então, talvez a gente possa entender por que hoje em dia as pessoas resolvem ter uma casa que é um loft, né? Outros autores, por exemplo, o Bourdieu fala dessa coisa do consumo, né, dos estilos de vida. O fato de existir um termo, gastronomia, se isso é um traço que a gente pode dizer que seja da contemporaneidade. A outra coisa, se vocês acham que existe uma diferença entre culinária e gastronomia, e se esse hábito, que pode ser chamado de resgate e tal, de cozinhar para juntar as pessoas, de repente haver um possível paladar compartilhado, não é? De repente todo mundo resolve gostar de comida japonesa, todo mundo resolve que agora tem que comer alguma coisa diferente, a gente está aberto por quê? Se vocês também acham que isso é um traço, de repente, da sociabilidade contemporânea. Gastronomia e culinária têm definições diferentes, tá? Definições diferentes. São duas coisas que tratam do mesmo assunto, mas definições diferentes. Gastronomia não é novo, tá? Não é um termo novo. Né? É um termo, na verdade, bastante antigo, é um termo francês. Então, isso não é novidade. A maneira que as pessoas estão olhando para isso, principalmente aqui no Brasil, pode ser uma novidade velha. Vou chamar de novidade velha, porque quando eu comecei a falar dessas coisas, nós estávamos falando do fim da década de 80. A minha colega Bela aqui era neném. Tá? Então, e hoje ela já é chefe de cozinha de um restaurante. Então, é uma novidade velha. Não, sempre houve convívio em torno da comida. As pessoas se juntam para comer. Em todas as sociedades. Então, nós falamos isso também no princípio. Eu acho que a grande maioria das pessoas que começam a trabalhar com cozinha tem também a motivação de reunir as pessoas em torno de uma mesa, sabe? De produzir. Esse é o maior prazer, né? Este é o maior prazer. Você não tenha dúvida. De produzir essa relação entre as pessoas que vão comer o seu prato. Qual último prato vocês escolheriam para comer? Se eu tivesse que morrer com um gosto na boca, eu ia querer morrer com o gosto da comida da minha infância na boca, a comida da minha avó. Eu ia morrer feliz assim. Quando você colocou, Agnes, as gravuras ali na tela,
você colocou um pintor, Vermeer, não sei como se fala, e ele é um pintor, por excelência, da simplicidade, das coisas cotidianas, bem assim, né? Então, isso me remeteu a algo assim. Vocês falaram de sentimentos, de beleza agregados à gastronomia maravilhosamente bem, falaram de personas, tudo muito bonito. E os ingredientes simples, né, que a gente está cada vez mais resgatando, essa comida de avó mesmo. Isso é um legado, é uma coisa maravilhosa, geração, né, passar de geração para geração uma receita. Mas eu gostaria de saber se, mesmo com toda essa simplicidade, perguntar para a Bela, se dá para nós, assim, leigos no assunto, chegar em casa e fazer uma comida para seduzir, para agradar. Claro. Porque estaria simples agora. Como é que você chama? Maraísa. Maraísa tem... que você já faz. Não, e não é só isso, não. Tem 12 anos que eu e Karen fazíamos isso, ensinamos isso da maneira mais simples possível, sabe? Claro que sim. Qualquer pessoa pode fazer isso. Eu queria perguntar sobre uma questão que a gente começou tratando da arte contemporânea, da relação que a gastronomia, a influência que a comida tem na arte, né? Pintura, literatura, cinema. E até pegando algo que eu não gosto muito dessa palavra, mas que é tendência no Brasil, a gente tem né, o Museu da Língua Portuguesa hoje. Eu queria saber o que vocês achariam de ter um museu da comida no Brasil, assim, algo meio João e Maria, para as pessoas interagirem com a arte, enfim. Falar um pouco disso, assim, o que vocês achariam dessa ideia? É uma ideia, eu acho, extremamente bacana, porque você tem vários alguns vieses aí que você pode trabalhar, desde a questão cultural, né, a questão histórica, resgatar uma história inteira, passando pela questão de o que a comida pode ser também, né, até chegar em todas essas relações que a gente acabou discutindo aqui. Cozinha e literatura. Aliás, nós não falamos de cozinha e literatura, mas tem muita coisa boa produzida que tem esse gancho. É uma listagem maravilhosa. Agnes, se tivesse que ter esse museu, teria que começar com aquele livro do Leonardo da Vinci, que ele faz aquelas máquinas de fazer macarrão. Não, e o Pato Verde? E as receitas? Tem preocupação dele em fazer aquela máquina de furar, tudo de culinária. Não, são coisas, gente. É uma ideia realmente boa, viu, Ludmila? Realmente boa. Porque eu acho que a gente estaria aí falando de uma questão histórica, cultural, artística, social, psicanalítica, enfim, de A a Z. Eu acho que esse é o momento, né, essa tal de contemporaneidade, é um momento em que a gente pode fazer essas aproximações de um lugar um pouco mais sólido, sabe? E eu acho que o que nós fizemos aqui hoje pode ser o início de uma conversa bastante longa. É muito bom participar disso.